Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à segunda semana do Tarô Integrativo Sistêmico. Eu sou Ana Maria Rangel, taróloga, consteladora familiar, idealizadora do método, e hoje nós vamos iniciar essa trilha de aprendizado, onde você vai entender como é que a técnica de contar histórias, o storytelling, pode te ajudar a interpretar as suas tiragens de tarô com mais assertividade, de maneira bem cirúrgica. Essa expressão veio de uma cliente minha, a doutora Patrícia, que fez um depoimento para mim há poucos dias atrás, e ela disse que ela achava as interpretações, as minhas interpretações cirúrgicas. E, na verdade, essas interpretações, quando eu fiquei pensando um pouquinho a respeito, eu já estava com a Semana do Tarô Integrativo Sistêmico marcada, eu fiquei pensando aqui o quanto que tem de contribuição do storytelling nesse tipo de interpretação. E eu quero passar todo esse conhecimento para você. Eu trabalho com tarô faz mais ou menos uns 5 anos que eu comecei a atender. E eu conheci o tarô num momento muito crítico da minha vida, em que eu precisei enfrentar a depressão, em que eu precisei enfrentar a ansiedade, em que as circunstâncias me colocaram de tal forma contra a parede que eu precisei aceitar ajuda, e eu encontrei uma ajuda muito boa nas constelações familiares, mas eu precisava de um recurso que me ajudasse a lidar com as situações do cotidiano, porque eu fiquei realmente bastante debilitada emocionalmente depois do meu segundo divórcio, e eu tinha dificuldade de confiar na minha intuição, na minha percepção. Eu tinha crises muito fortes de ansiedade, crises muito fortes de depressão, e o tarô ele foi para mim uma ferramenta onde, através dos estudos das cartas, onde estudando as cartas, compreendendo o que elas diziam, pelo próprio aspecto lúdico mesmo de estudar, de compreender a simbologia, de entender as cartas e também da aplicação dessas cartas nas minhas histórias pessoais, eu consegui recuperar a confiança em mim, a confiança na minha intuição, a confiança na minha capacidade de decidir a minha vida, a tal ponto que faz um pouco mais de um mês eu consegui deixar a carreira pública para trabalhar exclusivamente com as cartas, estudando, atendendo e também ensinando as pessoas a utilizar esse método que eu acabei estruturando devido à minha própria necessidade de um recurso que me ajudasse a ganhar mais autonomia e mais liberdade. E é esse recurso que hoje eu ofereço para você nesta e nas próximas aulas que nós teremos essa semana. Então, sem mais delongas, eu quero passar para você o cronograma dessa semana, como é que as coisas vão funcionar. Então, as aulas sairão todos os dias às 19 horas, igual essa aula aqui. Hoje a gente vai falar sobre essas interpretações cirúrgicas do tarô, né? O poder transformador das histórias. A gente vai entender um pouco como o storytelling pode ser uma técnica interessante para você incorporar aí na sua caixinha de ferramentas. Amanhã eu vou te trazer um pouco da estrutura do storytelling, de forma que você possa aplicar isso nos seus atendimentos, e não só nos seus atendimentos, em todas as suas relações pessoais. No dia 4/8, na quarta-feira, eu vou falar um pouco sobre a estrutura do tarô. Talvez você já tenha baixado o e-book. Se não baixou, eu te mandei lá no WhatsApp o link, tá? Para que você possa baixar esse e-book. Lá você vai encontrar essa estrutura do tarô para você já poder ter aí uma prévia do que vai acontecer na quarta. Na quinta-feira, dia 5/8, vamos falar sobre naipes e figuras da corte. Esse material de quinta e de sexta não está no e-book, tá, gente? Então, não deixem de assistir a aula, tragam papel e caneta para que vocês possam anotar aí os pontos importantes. Na sexta-feira, a gente vai falar sobre as cartas numeradas, vamos entender um pouco da estrutura dos números dentro desses significados dos arcanos maiores. É uma aula bastante importante. No dia 7, nós vamos falar sobre os elementos necessários a uma boa interpretação do tarô, juntando tudo isso, a estrutura do tarô, juntando essa estrutura dos arcanos menores e a dos arcanos maiores, que você também já teve acesso ao se inscrever aqui na segunda semana. E no dia 8, a gente tem a aula ao vivo, no domingo às 19 horas, onde eu vou fazer algumas interpretações de tiragens de pessoas que me mandarem aí. Eu vou trazer as instruções no sábado para que você possa me mandar a sua tiragem também. Então, esse é o nosso cronograma. E sem mais delongas, a gente pode começar a falar um pouco sobre a arte de contar histórias.
A interpretação do tarô, ela é por excelência uma prática narrativa, porque quando a pessoa vem fazer uma consulta de tarô, ela na verdade está procurando compreender algum aspecto da história dela, ela está procurando encontrar uma solução para uma questão, para um problema, né? Ela está procurando obter aí uma previsão das tendências para o futuro. Então a gente está falando de uma narração, porque segundo o dicionário, a narração é uma ação, processo ou efeito de narrar e também é a exposição de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos mais ou menos encadeados, reais ou imaginários, por meio de palavras ou de imagens. Então, a gente, de uma certa forma, quando a pessoa chega para fazer a consulta de tarô, quando a gente olha para as cartas, a gente chega com a metade da história e, de uma certa forma, a gente quer que o tarô nos ajude ali a enxergar aquelas coisas que a gente não está enxergando a olho nu, vamos dizer assim, né? Então, é uma prática narrativa porque ela se utiliza dos elementos que o consulente ou consulente traz, mais aquilo que as cartas estão trazendo. E aí, juntando esses dois elementos, esses conjuntos de informação, a gente vai ter a narrativa, que é a história que a gente vai criar, que a gente vai contar ali sobre a consulente, sobre o consulente, sobre a situação que ele ou ela está vivendo. Então, aqui a gente tem a prática de narrar uma história, né? Ou seja, de contar a história, o consulente chega, conta aquilo que está acontecendo, conta como se sente, né? Isso faz parte da consulta de tarô. Depois a gente tem o processo de perceber ou ganhar consciência, ou seja, eu começo a compreender o que de fato está acontecendo. Quando eu conto uma história, lembra lá que a história ela pode ter fatos reais ou imaginários, né? Então, uma parte dos fatos eu não conheço. Isso é um pressuposto para que a pessoa procure o tarô, né? Ela procura o tarô porque ela pretende encontrar alguma coisa que ela não está conseguindo enxergar, que ela não está conseguindo saber por conta própria. Então, existe uma lacuna de informação, e nessa lacuna de informação existe um espaço para a imaginação, e cada pessoa vai preencher segundo aquilo que carrega dentro, né? Os medos, as inseguranças, ou até mesmo a tranquilidade, a calma. Só você pensar numa pessoa que demora para chegar em casa, né? Um filho ou um marido, e essa esposa, essa mãe, ela pensa o quê? Ela pensa que o filho se atrasou porque estava estudando, ela pensa que esse filho de repente saiu com os amigos, ela pensa que esse filho sofreu um acidente, o que que ela pensa? Vai depender de como está ali dentro o coração dela. E nesse perceber da consulta do tarô, quando a gente vai consultar as cartas, a gente vai ganhar consciência, a gente vai começar a perceber a real situação, a gente vai começar a entender o que de fato está acontecendo, o que que é imaginação, o que que não é imaginação, o que que não dá para saber, né? E como que a gente lida com isso de verdade. Então, em primeiro lugar, a gente conta uma história que está baseada na nossa imaginação em partes. Depois a gente começa a ganhar consciência e perceber o que que tem de real nessa história, para depois organizar. E nessa organização a gente vai conseguir entender causa e consequência, ou seja, o que que é consequência de algo que eu faço, né? O que que eu dei causa para os acontecimentos, ou o que causa algo que de repente me incomoda. Eu vou entender o papel que eu represento naquela dinâmica, o papel que o outro representa, e dessa forma eu vou ali compreendendo, é como se eu fosse desmontando aquela narrativa para que eu consiga entender nos mínimos detalhes o papel que cada pessoa, o papel que cada elemento daquela narrativa representa, e dessa forma eu também vou compreendendo o meu papel. E aí, quando a gente consegue organizar, a gente tem a possibilidade do empoderamento. E esse empoderamento, ele pode vir na forma de uma afirmação ou de um questionamento daquilo que está posto na nossa vida nesse momento. Uma afirmação quando, por exemplo, nós consultamos o tarô para entendermos se as nossas atitudes, se os nossos planos, se os nossos objetivos, eles estão alinhados com a realidade, eles estão alinhados com aquilo que faz sentido para a gente, e aí a gente consulta as cartas e as cartas falam, continua, né? Elas dizem, continue nesse caminho, né? É um caminho que está conectado com a tua alma, tem coração nesse caminho, ou então um questionamento.
quando elas dizem, olha, esse caminho que você está trilhando não está te levando para um lugar legal. E aí eu começo a me questionar daquilo que eu estou fazendo, eu começo a me questionar dos meus valores, eu começo talvez a questionar, inclusive, o que está posto na minha vida, né, o status quo, do que tem ao redor de mim que eu estou acreditando que é assim, que tem que ser assim, será que isso não pode ser modificado? Então, a gente tem aí essa possibilidade de afirmar ou de questionar, de colocar em questão as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Mas, para isso, a gente tem que primeiro contar a história, perceber essa história e organizar os elementos dessa história, para então a gente ter esse momento de empoderamento. E aí eu coloquei aí embaixo essa ilustração, a gente tem dois meios círculos aí, né? E a gente tem aí o meio círculo preto, você tem o início, que é quando você está no momento de controle da tua vida, quando as coisas estão indo bem, quando as coisas estão acontecendo como você espera. Depois você desce para o caos, e no caos é onde você não tem controle da situação, e normalmente é nesse momento que a gente procura o tarô. E quando a gente fala de caos, a gente está falando, na verdade, daquela sensação de que tudo pode acontecer. E normalmente a gente vai pensar que tudo de pior pode acontecer, né? Mas tem ali uma coisa de muitas possibilidades e a gente sentir que não está muito na nossa escolha, porque a gente não está tendo domínio da situação. Então, quando a gente vai fazer a consulta de tarô, a gente vai justamente para a gente poder organizar essa história, perceber essa história e conseguir identificar as maneiras que são adequadas ou que são possíveis para que nós hajamos e modifiquemos aquilo que a gente está vivendo. E aí a gente pode ir para esse terceiro ponto, que é depois de integrados os aprendizados. Então, é uma curva, né? Um U, e a gente tem lá o pico ou o início, que é o momento em que está tudo bem, minha vida está indo bem, a rotina está indo tranquila. O caos, perdi o emprego, o caos, acabou um relacionamento, o caos, eu recebi uma proposta que vai mudar completamente a minha vida, e ali no caos eu vou consultar o tarô, para que depois de eu entender o que está acontecendo e quais são as possibilidades de ação, eu implemento na minha vida e volto de novo para um lugar de domínio. E aí tem o círculo vermelho, que é o ciclo começando de novo. Esse é o ciclo que a gente faz a vida inteira, os picos e vales. E a Lauren Hill, ela explica num vídeo no YouTube, né? Momento de mestria, momento de aprendizado. Momento de mestria, momento de aprendizado. E o aprendizado, ele quase que invariavelmente vai se dar muitas vezes no caos. E nesse lugar é um lugar onde a gente experimenta muitas emoções difíceis. Então, ali estão as dores, ali está a sensação de repetição. Nossa, de novo esse relacionamento não deu certo. De novo eu estou vivendo uma situação abusiva. De novo eu estou com um problema financeiro. De novo não deu certo o meu projeto. Então, a gente tem essa sensação de repetição. A gente tem os bloqueios, que são bloqueios de crenças, bloqueios emocionais, bloqueios que a gente pode perceber como situações que nos travam externamente, mas que sempre vão encontrar uma ligação dentro da gente. E a gente tem os tabus, que são aqueles lugares dentro da narrativa familiar, dentro da história familiar, onde é imposto um silêncio. A gente não pode falar sobre isso, e porque não pode falar sobre isso, a gente não pode encarar e a gente não pode modificar isso. Então, aqui tem um bloqueio emocional, normalmente, ou uma sensibilidade excessiva emocional, uma dificuldade emocional de lidar com o problema. E isso é o que dificulta a gente para encontrar soluções para as nossas questões. Porque dói, dói. Então, como dói, esses dias atrás a minha filha estava com uma unha encravada e, e aí eu disse, olha, ou eu vou ter que desencravar, ou a gente vai ter que levar na podóloga. Você quer que eu tente? E aí ela não deixava eu encostar, mas ela não deixava eu encostar por quê? Porque doía, né? Doía. E aí ela estava muito sensível, no fim eu consegui, né? Era uma coisa bem simples assim, eu consegui resolver aqui em casa mesmo, mas é dessa forma que a gente fica como se a gente tivesse com uma unha encravada. Então, quando o consulente vem na tua mesa, ou a consulente vem na tua mesa, e você fala o que as cartas trazem e ela não aceita, é porque o jeito de falar tocou num lugar sensível que doeu ali. Não é por maldade, não é por covardia, é uma certa forma de negação, mas é porque dói, dói muito olhar. Então a pessoa resiste. E aí, quando a gente está nesse lugar, o que a gente faz? A gente se concentra nas narrativas mais rasas e, em geral, evita
os enfrentamentos mais profundos, a gente fica na resistência e na defesa. Aqui é quando a pessoa começa a fazer perguntas cada vez mais superficiais, né? Então, por que que a pessoa curtiu? O que que a pessoa pensou quando ela viu a minha foto com aquela roupa? São perguntas que as pessoas fazem muitas vezes para o tarô, mas por que que elas fazem esse tipo de pergunta para as cartas, para os oráculos em geral? Porque tem uma dificuldade de aprofundar, de olhar para as coisas mais profundas, porque tem muita dor, né? Então é uma forma de resistência. E aí é que entra o storytelling, porque ele vai nos ajudar a atrair um tipo de atenção adequado da pessoa para aquilo que a gente está querendo dizer, sem esbarrar nas resistências dela. Então, eu trouxe para você aqui 3 tipos de atenção. A gente tem a atenção concentrada, que é a atenção mais focada nos fatos, é a atenção mais focada nos dados, naquilo que acontece, nos números. Então, a pessoa, normalmente, quando ela está nesse tipo de atenção, ela está prestando muita atenção no que você diz, e inclusive é um lugar, por exemplo, onde eu vejo às vezes algumas tarólogas dizendo assim: ah, eu atendi uma moça que estuda o tarô e ela ficou o tempo todo dando pitaco na minha interpretação. É esse lugar da atenção concentrada, porque a pessoa ela está olhando para as questões mais objetivas, para as questões mais relacionadas a dados. A atenção periférica é quando a gente não está prestando atenção na informação, mas a gente está prestando atenção nos detalhes. De repente, você está numa sala bonita de atendimento, tem umas velas grandes, tem um quadro bonito, e aí você fica prestando atenção nessas outras coisas. Então, essa atenção a gente vai trabalhar com ela também, mas a gente vai trabalhar com ela no lugar de atendimento, onde a gente atende com as cartas para quem é profissional. E tem a atenção projetiva, que é a atenção que a gente quer com storytelling. Nessa atenção, a gente tem a possibilidade de, a partir da narrativa, a partir de elementos de narrativa, a gente conduzir a atenção da pessoa para o que a gente quer passar, sem esbarrar na resistência dela. Então, eu não vou dizer para ela, por exemplo, que o namorado, que o marido, né, tá tendo um comportamento muito abusivo e quando ela não tem condição de ver. Eu vou, de repente, contar um conto para ela, eu vou contar uma história, eu vou contar uma história minha, eu vou contar uma história de alguém que eu conheça, claro, preservando a privacidade de cada pessoa, né? Mas eu vou trazer um fato real, uma história de alguém famoso, uma história de alguém famosa, que possa trazer ali uma similaridade, mas que não necessariamente vai bater de frente, que não necessariamente vai ativar as defesas e as resistências daquela pessoa. E, portanto, ela vai ficar mais aberta para receber essas informações. Então, nessa atenção projetiva, eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês, que vocês podem depois pesquisar, né? São 2 contos do livro da Clarissa Pinkola Esté, Sapatinhos Vermelhos e O Barba Azul, que são 2 contos que falam de situações perigosas, mas de uma maneira bastante indireta, né? E aí a doutora Clarice explica depois, ela tem o conto e ela explica depois do que cada situação fala. Os Sapatinhos Vermelhos fala sobre o processo de iniciação que não se completa e o quanto que uma pessoa que está nesse lugar, uma mulher que está nesse lugar, ela pode se ver vítima de compulsões, de vícios diversos, e o quanto que isso pode ser danoso de uma maneira irreversível, tanto que no fim a menina tem os pés decepados porque ela não consegue parar de dançar com sapatos vermelhos. E tem o conto do Barba Azul, que é um conto que num primeiro momento parece um conto aí sobre relações abusivas, mas na verdade ele fala do nosso predador interno, ele fala daquelas escolhas que a gente faz, que são escolhas não muito pensadas e que acabam nos prejudicando de maneira muito séria, inclusive colocando em risco a nossa vida criativa. E aí, quando a gente escuta essas histórias e quando a gente escuta as explicações sobre essas histórias, a gente pode pensar: nossa, eu sou como essa menina. De repente, eu comecei a trabalhar demais e eu já não conseguia mais parar. Ou eu sou como essa outra mulher. Eu vi que tinha alguma coisa estranha naquele parceiro com quem eu namorei, mas eu fingi que eu não via, aí depois a coisa ficou muito mais complicada. Então, esse sentimento de eu sou como ela é a atenção projetiva. É essa atenção em que eu consigo enxergar a história, eu consigo enxergar o ensinamento e eu mesma me coloco ali no lugar daquela personagem. Ou seja,
eu consigo também identificar qual que é a ação correta, qual que é a ação adequada para mim naquela situação. Então, qual que é a vantagem? Quais são as vantagens que nós temos ao utilizar as histórias dentro de uma sessão de tarô? Em primeiro lugar, a facilidade de compreender o que a gente está passando para a pessoa, através de uma história, que pode ser uma história minha, que pode inclusive ser uma história da própria pessoa, a gente vai falar melhor disso amanhã. Eu consigo fazer com que a pessoa entenda aquilo que a carta está trazendo. E essa é a maior dificuldade que as pessoas têm na hora de interpretar o tarô, porque elas têm dificuldade de conectar o significado das cartas com a história. Então, aqui eu não vou precisar falar do significado da carta, aqui eu vou trazer um ponto da vida prática da pessoa para que ela possa compreender o que eu estou falando, inclusive ela vai até entender que ela pode confiar naquilo que eu estou dizendo, porque eu estou trazendo um exemplo prático, porque talvez eu esteja trazendo uma história minha, onde eu diga, olha, isso que você está passando é normal, também já passei, conheço várias pessoas que passaram, e aí tem essa facilidade dela aceitar aquela informação que a gente está trazendo. Segunda ganho do storytelling é o fato de ser lúdico e divertido. Então, não vou ficar falando várias informações místicas. Tem gente que trabalha aí com algumas vertentes mais filosóficas, mais profundas, mais restritas. E às vezes a gente vai falar isso para a pessoa vai achar chato, a pessoa não vai entender, ou a pessoa não vai aplicar de um jeito que não era bem o que a gente estava querendo dizer, né? Então, através de uma abordagem mais lúdica, mais divertida, a gente consegue trazer para a pessoa a informação sem precisar entrar em misticismo, em psicologismo, em certas explicações que às vezes complicam mais do que explicam. Então, às vezes, uma historinha divertida, uma historinha engraçada, a pessoa entende o sentido daquilo e ela consegue compreender o que as cartas estão dizendo. Não impõe seus valores. Aqui a gente tem a questão de evitar ser invasiva, evitar ser invasivo, evitar ser a dona ou dono da razão. Você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Eu já cheguei a ver oraculista dizendo assim: olha, você tem que largar dessa sua companheira para que a outra companheira possa chegar, porque a outra só vai chegar quando você largar. Mas de uma maneira muito impositiva. Quem somos nós para dizer o que, que o outro vai fazer? Às vezes a gente não consegue saber o que fazer na nossa vida, né? Então, aqui, através da história, a gente consegue mostrar, a gente consegue demonstrar uma tendência, um caminho, uma possibilidade. Você pensa, por exemplo, assim, tem um filme que eu assisti uma vez com a Jennifer Lopez, eu não vou lembrar agora o nome dele. Era uma moça que estava sofrendo violência doméstica, e aí essa moça obteve ajuda, treinou bastante, sabe, ficou forte, começou a lutar, e aí no final ela enfrentou o marido, né? Uma história de superação. Então, de repente, se você conta uma história assim, olha, você pode se preparar para você enfrentar essa situação de abuso que você está passando, por exemplo. Não adianta você bater de frente agora, talvez seja mais inteligente você se proteger. Uma vez eu assisti um filme que era assim, assim, assim. E aí, no final, a moça ela estava mais forte, mais preparada, ela conseguiu enfrentar. Então, percebe? Olha, é verdade, olha, se tem alguém que estava passando por uma situação igual a que eu estava passando e a pessoa conseguiu resolver, eu também posso resolver. Então, não precisa dizer como, você disse que é possível. Você deu um exemplo. Talvez a pessoa vai fazer a mesma coisa que aquela personagem da sua história fez, mas talvez ela vai fazer uma coisa totalmente diferente, mas vai resolver o problema. Então aqui você evita impor, você evita invadir, porque a invasão, inclusive, é uma causa de muitos traumas. Invasão da mãe, invasão do pai, invasão da igreja, invasão das pessoas invadindo, dizendo o que você tem que fazer. Tem muitas pessoas que se sentem retraídas quando isso acontece. Então você tem uma forma de orientar sem invadir. Olha, uma pessoa que estava na situação uma vez que você tá, ela fez isso, isso e isso. Olha que legal. Você orientou, mas você não disse o que a pessoa tem que fazer. Ela chega às próprias conclusões. E o fato dela chegar às próprias conclusões faz com que ela tenha mais força para implementar também. Então, é um outro ponto bastante interessante. Também são altamente mnemônicos, né? Aqui a gente está falando de memética, que tem a ver com os memes, inclusive da internet. Você pode pesquisar um pouco no Google a respeito, mas aqui basicamente as histórias elas têm elementos que nós podemos replicar
que nós podemos viralizar, que nós podemos reproduzir. Então, é uma forma muito bacana de passar valores para frente também. Então, quando a gente conta uma história, por exemplo, eu atendo muitas mulheres, né? Quando a gente consegue contar uma história para uma mulher de superação profissional, ela pode, ela consegue, ela faz, e ela consegue acolher aquela história, ela consegue processar aquela história, ela vai passar aquela história para frente. E isso vai fazendo com que um valor importante de crescimento, de desenvolvimento também seja passado para frente. Então, é bem bacana. As histórias, né, elas são ferramentas sociais de coesão e de criação de cultura, ou seja, a gente se une ao redor das histórias, né, nós nos unimos ao redor das histórias importantes da nossa família, da nossa comunidade, e isso cria uma sensação de pertencimento, uma sensação de pertença. Então, a pessoa, quando você conta para ela, por exemplo, olha, eu já passei por um relacionamento difícil assim, olha, eu já passei por esse processo de fazer transição de carreira, de querer deixar o emprego público, a pessoa fala assim: nossa, eu não estou sozinha, tem mais gente que passa, passou, vai passar por isso que eu estou passando também. Isso gera uma sensação de pertencimento e isso dá um conforto, dá uma sensação de força também. Reforça vínculos emocionais coesivos, geram empatia e mudança de percepção. Então, aqui as histórias elas têm essa capacidade de fazer com que a gente sinta o que o outro está sentindo, né? E a partir do momento que eu sinto o que o outro está sentindo, eu mudo. Então, por exemplo, dentro de uma situação de conflito, dentro de uma situação onde uma esposa não consegue entender por que, que o marido não muda. Quando você conta uma história de que uma vez você atendeu um homem, por exemplo, que ele era muito criticado pela esposa e que ele se sentia muito incapaz, muito insuficiente para essa esposa, que isso magoava profundamente, essa esposa que está ali criticando o marido, ela pode de repente sentir aquilo que ele está sentindo. E aí, ao sentir isso, ela vai mudar a percepção dela e ela também vai naturalmente modificar a forma de agir, porque até então ela estava agindo assim, porque ela estava percebendo de um jeito. De repente, o marido não muda porque não gosta de mim. Quando ela percebe que ela passa para o marido a imagem de que ela não gosta dele, que ela quer que ele mude porque ele é insuficiente, ela fala: não, peraí, eu acho que não era bem isso que eu queria passar. E aí isso gera uma possibilidade de mudança. Mobiliza para a ação, né? As pessoas estão dispostas a pagar mais, inclusive aqui tem um experimento dessas duas empresas, a Origem e a Rio Holiday, onde elas fizeram com 3.000 pessoas uma experiência de mostrar os mesmos produtos e serviços e ver em quais situações elas estavam dispostas a pagar mais. E toda vez que tinha um relato pessoal atrelado à descrição do produto, à descrição do serviço, essas pessoas tinham uma tendência de pagar mais caro. Elas estavam dispostas a pagar mais caro. Porque tem mais valor para elas quando tem uma história agregada. Por isso que tem uma onda de produtos artesanais, né? Quando diz que o produto artesanal é feito à mão, ele costuma ser mais caro, as pessoas costumam pagar porque tem um valor, tem um elemento humano ali que nós valorizamos e que é muito importante para a gente. O que é preciso para praticar o storytelling, gente? O storytelling, ele vai ser possível para aquelas pessoas que têm facilidade de lidar com a própria história. Então, a gente volta para aquele ponto que eu estou sempre batendo, né? Para quem me acompanha, o autoconhecimento. A gente tem que se conhecer. Quanto mais a gente se conhece, melhor a gente se comunica. Menos defesas a gente tem, mais repertório a gente tem. Então, quando eu não conseguia reconhecer a história da minha vida, eu, Ana Maria, eu tinha uma dificuldade muito grande de me conectar com as pessoas. Eu não conseguia valorizar a minha história, eu não conseguia ter uma percepção realista e uma percepção positiva da minha própria história. Então, eu entrava muitas vezes em jogos de comparação, eu tinha uma certa vergonha, então eu me sentia sempre diminuída. A partir do momento em que eu consegui valorizar a minha história e compreender que não é apesar da minha história, é por causa da minha história que eu tenho coisas muito interessantes para oferecer para o mundo, a minha capacidade de me comunicar, de compreender as outras pessoas e de me fazer compreender ficou muito maior. Então tem que se trabalhar, tem que se conhecer e tem que praticar. Quanto mais você pratica, mais você se conhece,
nesse contato com o outro, você está ali passando informações, né? Mesmo que seja na consulta de tarô, mas você está recebendo também muitos feedbacks que vão te enriquecer muito, e isso vai cada vez mais ampliando a sua capacidade de se comunicar. E o que que tudo isso tem a ver, gente, com uma interpretação cirúrgica? Essa interpretação cirúrgica assertiva foi uma ilustração que uma cliente, uma das minhas primeiras clientes, que é a doutora Patrícia Mano, que ela é otoneurologista lá no Rio de Janeiro, ela disse, né, que ela achava minhas interpretações muito cirúrgicas. Eu achei muito interessante esse termo, porque de fato, quando a gente consegue dominar o tarô, a gente consegue fazer interpretações muito assertivas. E isso não se trata apenas de um talento. Claro que quando a gente gosta de uma ferramenta, a gente tem talento para aquilo, a gente faz de uma maneira mais. A gente acaba empenhando mais energia ali, fazendo muito bem feito, mas não tem a ver apenas com isso, tem a ver com o estudo da ferramenta, né? E o tarô, ele não é uma ferramenta nessa abordagem que a gente utiliza como uma ferramenta adivinhatória. Ela conta uma história no vídeo, não sei se você viu lá no meu Instagram, tá lá nos meus destaques, né? Se você quiser ver o depoimento da doutora Patrícia, onde ela queria comprar um imóvel e ela veio fazer a consulta porque ela queria confirmar se ela deveria comprar um imóvel. E aí, quando eu abri as cartas, eu falei: olha, se você quiser comprar, vai dar tudo certo, mas o que as cartas estão dizendo aqui é que talvez seja um momento de você vivenciar outras situações que estavam acontecendo na vida dela, que ela, por ser uma mulher muito ativa, ela muito focada no trabalho, ela não tinha prestado atenção naquilo. E aí ela confiou na interpretação, já fazia, né, quase 4 anos na época que ela estava se consultando comigo com uma certa frequência, ela confiou e não comprou. Depois de 2, 3 meses veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, ela teve que ficar em casa e aí ela precisou, ela conseguiu vivenciar tudo aquilo que ela não estava conseguindo vivenciar por conta do trabalho. E aí, recentemente, ela comprou o imóvel para que ela pudesse aí ampliar os serviços profissionais dela. E aí ela disse que ela encontrou tal imóvel que a faria muito mais feliz, como eu disse na tiragem. E eu fico me perguntando se o imóvel faria ela mais feliz ou se nesse momento ela está mais em condição de usufruir dessa felicidade, né? E essa assertividade, esse olhar cirúrgico para tiragem de tarô, ele vem justamente de você largar essa vontade, esse desejo, esse objetivo de acertar aquilo que a pessoa está perguntando. Porque aquilo que a pessoa está perguntando, às vezes, não é a questão principal. E para você se desprender disso, você precisa ampliar o seu olhar e olhar a história inteira que está acontecendo, até para que você possa ter a coragem de dizer para a tua consulente, para o teu consulente: olha, vai dar certo, é legal, mas se você olhasse para outros aspectos da sua história, como que tá isso, como que tá aquilo, e aí você fazendo as perguntas adequadas e trazendo os exemplos adequados, você consegue fazer a pessoa também encontrar a motivação que mais faz sentido para ela naquele momento, para que ela possa agir no melhor interesse dela. Então, esse é o conteúdo de hoje. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre a estrutura do storytelling e técnicas de storytelling. Eu te espero aqui amanhã às 19 horas. Um beijão.